esse é o Bom Pastor Cast. Hoje estamos com uma convidada muito especial, que veio de lá do Peru até o Brasil. E hoje vai nos contar um pouco sobre a sua história. Seja bem-vinda, Penélope Marcasolo. Olá, meninos, bom dia. Bom dia, Penélope. Penélope, como que você se sente participando do nosso podcast? Primeira entrevistada, hein? Olha, que coisa legal. Olha, eu achei muito bacana a ideia de vocês de fazer o podcast. Acho super legal. Em espanhol é podcast. Não é podcast, é podcast. Eu achei muito legal a ideia. Estou de parabéns. Eu acho que é uma ideia legal para todo mundo, para as crianças e para os adolescentes. E parabéns a todos os envolvidos. Eu estou muito feliz. Obrigada, Penélope. Penélope, agora nós vamos fazer algumas perguntinhas para você, ok? Você responde como quiser, tá ok? Vamos lá. Penélope, de que país você vem? Qual o seu país de nacionalidade? Eu sou do Peru. Nasci na capital, que é Lima. Sim. E Penélope. como que foi a sua educação lá no Peru? Minha educação lá é assim, eu estudei na escola particular do primeiro até o terceiro ano do ensino fundamental. E aí eu tive que mudar para a escola pública por conta de uma questão política na época, que a gente está falando nos anos 90, então faz muitos anos atrás. E eu estudei desde o quarto ano até o terceiro ano do ensino médio numa escola só de menina. Sim. Né? Só de menina. Como que era nessa escola, Penélope? A escola, olha, quando o pessoal fala que a escola são os melhores anos da sua vida, é verdade. Eu me diverti muito, eu estudei na escola só de meninas. Eu passei praticamente todo o ensino fundamental e o ensino médio nessa escola. Eu tenho boas recordações, boas lembranças. Eu mantenho contato ainda com minhas amigas da época. Assim, tem memórias muito boas. A escola era muito bonita também. Eu levei minhas filhas para conhecerem a escola, porque é um prédio bem antigo, né? Então, assim, é muito bonito de se conhecer os ambientes. Eu tenho boas memórias da época da escola. Entendemos. Penélope, agora a gente vai fazer uma pergunta sobre o que é Bom Pastor. Pode falar. Penélope, qual a sua profissão aqui na Bom Pastor? Olha, na Bom Pastor, eu trabalho como meu papel, minha função aqui dentro da Bom Pastor é na parte da gestão. Na gestão estrutural, do dia a dia da Bom Pastor, de projetos, de parcerias. Né? Trabalho junto com o Márcio diretamente nessa parte, na gestão. Ô, Penélope, voltando para a parte do Peru, qual que é os locais mais legais que você mais gosta de lá? De lá? Olha, lá em si tem assim, como o Peru é uma cidade é um país com muita tradição cultural, muitos lugares para conhecer, tem ótimos lugares muito bonitos para conhecer. Eu tive a oportunidade de conhecer alguns lugares que eu gosto muito, que é Machu Picchu, que todo mundo conhece, porque está dentro de uma das 7 maravilhas do mundo. Então, assim, é um lugar muito bonito de se conhecer. Lima em si também é uma cidade muito antiga, então, assim, tem muito prédio antigo da época colonial que se manteve. Então, assim, tem vários lugares lá no Peru que são ótimos para conhecer, que são muito bonitos. Sim, entendemos. Quero visitar. Visite. Penélope, como que era a alimentação no Peru? Era meio exótica? O que você achava sobre a alimentação no Peru? Olha, na questão da alimentação não é por nada, modéstia à parte, a culinária peruana é considerada uma das melhores do mundo, tanto é que nesse último ano um restaurante peruano foi premiado como o melhor restaurante do mundo. Então, assim, a culinária peruana é muito gostosa, tá? Muita gente vai fazer turismo ou vai aprender gastronomia lá no Peru. Então, assim, a comida lá é muito gostosa. Algumas pessoas acham que a comida é um pouquinho apimentada. Eu não sinto muito isso, mas assim, lá tem muita variedade, tem muita mistura de comida asiática com comida italiana. Então, assim, a culinária é muito diversificada e eu gosto muito de lá. Tem muitos pratos que eu gosto. Qual o seu prato favorito lá no Peru? Não tem um só, tenho vários. Então, assim, se eu for falar, eu gosto muito de ceviche, que tem aqui no Brasil também, mas que não tem nada a ver com o ceviche que nós comemos lá. Eu gosto muito de um prato chamado lomo saltado, que é muito gostoso também.
eu gosto muito de pratos que tenham frutos do mar. Eu gosto muito de frutos do mar. Então, tipo, camarão, caranguejo, mexilhões, ameixas, eu gosto muito. E lá também é barato de comer. Entendo. Deixa eu te falar um pouco assim. Como que é o clima de lá? É mais frio, mais quente? Olha, lá onde eu morava, tá bom? Vou falar para o lugar que eu morava. Lima é uma parte muito seca. Tanto é que parece bem a desértica. Se você sair um pouquinho de Lima, tipo próximo da cidade do centro de Lima, parece o deserto. Então, assim, Lima em si tem um clima muito seco. Dificilmente chove lá. Ela não, no máximo que tem uma garoinha bem fininha. Então, assim, o clima é muito seco. Se você for para a Serra do Peru, aí se lembra muito o clima do Brasil, né? E a selva peruana também. Mas Lima, onde eu morava, é um tempo muito seco. Lá tem muita neblina, mas assim, chuva não tem, é muito seco. Sim. Penélope, agora, cultura e costumes. O que você mais gostava da sua cultura? O que você achava que te marcou? O que você acha que te marcou? Que te marcou, na verdade. Então, uma coisa que eu acho muito legal de lá, e eu acho que quem for para lá percebe também, que essa questão da cultura, das raízes, porque nós temos raízes incas, né? A cultura inca. Ela é muito presente no dia a dia das pessoas. Então, por exemplo, assim, ainda se mantém muitos pratos tradicionais que eram feitos pelos incas, muitos ingredientes são feitos que tinha na época, se mantém, se preserva até agora. A questão do artesanato lá é muito presente também. Se você for numa loja no centro da cidade lá, você vai encontrar muitos artefatos que você possa levar para casa como recordação. Por exemplo, assim, eu tenho mochila que lembra os tecidos dos teares peruanos, que era feito pelas pessoas do interior, que vem de uma tradição muito antiga. Então, assim, a questão cultural lá é muito forte, a gente preserva muito essa questão cultural. Então, assim, eu acho que eu sinto falta disso no Brasil. No Brasil não tem tanto essa questão na cidade, sabe? Sem ser necessariamente num ponto turístico, mas assim, no cotidiano mesmo das pessoas, não tem. Entendemos. É verdade, aqui a gente não valoriza, por exemplo, muita cultura. Continuando, Penélope, Sim. sobre a língua. O que você achava de mais legal na sua língua? Na língua do Peru, no caso, o espanhol, desculpa. O espanhol. O que você mais gostava? O que você... Sobre a língua. Sobre o espanhol? Sim. Olha, como eu cresci falando espanhol, a gente não valoriza, não se preocupa muito com isso, né? Porque tipo, a língua faz muito naturalmente. Então, assim, não é uma coisa que você para pensar, nossa, como o espanhol é bonito, como que tem uma diferença nisso. Agora, quando você sai para um outro país, que esse país não fala a mesma língua que você, como no caso do Brasil, que vocês falam português, você começa a valorizar algumas coisas sobre o seu idioma, né? Eu tive muita dificuldade para aprender a falar português, né? Eu acredito que hoje em dia eu falo relativamente bem. Tem algumas palavras que ainda tenho dificuldade, mas que é o normal. Mas assim, eu tenho muito orgulho de falar a minha língua nativa, que é o espanhol, né? Eu procuro falar constantemente com minhas famílias e treinar o espanhol. As minhas filhas têm um pouquinho de dificuldade, mas assim, naturalmente eu gosto do som do espanhol. E eu percebo que a gente gesticula diferente quando a gente fala de espanhol. Então, tanto é que às vezes, quando eu falo muito tempo espanhol, eu fico com um pouquinho de dor na mandíbula, nessa região aqui. Porque a gente gesticula diferente quando a gente fala. Sim, o seu sotaque é tão bonitinho, mas tão bonitinho. Ah, obrigada. Penélope, agora vamos para um caso mais sério ainda. Um choque de realidade. Quando você veio para o Brasil, foi difícil você vir de Portugal, do Peru para o Brasil? O que você achou mais difícil de vir? Olha, na realidade eu não encontrei dificuldade para vir, né? Porque quando eu cheguei aqui no Brasil eu era muito nova, eu tinha 18 anos. E então, nessa idade, você quer se aventurar muito. Então, assim, eu não tinha uma questão de que me prendia muito para o Peru. Lógico, tinha minha mãe, minha irmã, minha família.
Mas nessa idade, você quer se aventurar, você quer explorar, você quer conhecer e tudo isso. Então, assim, eu não senti tanta dificuldade de vir para o Brasil. Mas claro que quando você chega aqui, São Paulo é uma cidade totalmente diferente de Lima. Mesmo sendo capital, mesmo eu sendo acostumada a morar numa cidade muito movimentada, São Paulo é muito mais movimentado. E quando eu cheguei, eu tive dificuldade para entender o que as pessoas estavam falando. Para mim, todo mundo falava muito rápido, e eu não conseguia entender nada do que essas pessoas estavam falando. Então, assim, no começo foi um pouco difícil, e a comida também. Eu estranhei um pouquinho, né? Mas fora isso, eu gosto, eu acho que me adaptei com muita facilidade. Entendi. Entendi. Mas o que te trouxe pra cá pro Brasil? Por que você escolheu vir pro Brasil? Porque escolhi vir pro Brasil, olha. Na realidade, eu tenho duas tias que moram aqui no Brasil faz muitos anos. E elas estavam morando aqui e eu vim para fazer uma visita e eu estava na intenção de ficar ou não ficar. Então, assim, eu vim de férias, por assim dizer, vim de férias, para tentar ver se eu gostava e se eu gostasse eu ficaria. Se eu não gostasse, eu voltava para o meu país. E eu gostei e acabei ficando. E como que tá a sua vida aqui no Brasil? Como está a minha vida aqui no Brasil? Olha, minha vida no Brasil é uma correria, é uma loucura, né? Mas eu gosto, eu acho que assim, hoje em dia eu tenho mais tempo de vida morando aqui no Brasil do que morando no meu país. Então assim, porque eu morei por 18 anos no Peru, aqui eu tenho mais de 20 anos que eu moro aqui. Então assim, a minha vivência foi mais aqui do que lá. Entendemos. Penélope, agora vamos chegar num assunto mais, digamos, esperado, né? Penélope, sobre o seu romance com o Nivaldo Coelho, como que aconteceu? Porque sabemos que para você vir para o Brasil, teve uma pontadinha ali naquele meio. Como que foi? Primeiro, como que vocês se apaixonaram? Conta essa história. Eu quero saber demais. Você é íntima essa parte. Conta a história de Eu vou amor fazer de bem vocês. sucintamente. Vou tentar ser o mais breve possível. Eu conheci o Nivaldo aqui em São Paulo, no Shopping Fiesta, no antigo Shopping Fiesta, faz muitos anos atrás. A gente primeiro fomos amigos, a gente se conheceu, a gente começou a se gostar, a gente começou a namorar. E a gente, num momento dado, a gente falou, vamos casar, né? A gente vai casar. Só que aí tinha umas questões burocráticas com a Polícia Federal, com o governo brasileiro. E aí a gente tinha que resolver essa questão numa fronteira mais próxima, que seria, no caso, a fronteira do Paraguai, né? Brasil-Paraguai. E aí teve um episódio chato, porque as informações que o pessoal tinha dado de São Paulo e as informações que eles davam lá não eram as mesmas, eram diferentes. Então meio que eu tive que viajar assim, tipo, de última hora para o Peru, porque senão ia me trazer mais problemas, né, burocráticos. E eu voltei repentinamente para lá, e o Nivaldo foi para lá algumas semanas depois, e a gente casou no Peru. O Nivaldo voltou para o Brasil, e ainda eu fiquei lá, porque eu precisava da liberação do visto. Depois de 2 meses eu voltei para o Brasil, eu fiquei aqui, e eu casei de novo aqui no Brasil. Então assim, eu casei no Peru, né? E eu casei aqui no Brasil também. Então eu sou casada 2 vezes em 2 países diferentes. E aí, essa é a história e vai até agora. Bonita, né? Muito bonito. Uma história de amor. Agora, pra gente finalizar, vamos lá. Sobre a sua família no Brasil. Você acha que a sua família se daria melhor no Brasil ou no Peru? Olha, eu acho que seria aqui, porque a cultura de vocês, o país de vocês, é totalmente diferente da cultura de lá. As minhas filhas já tiveram a experiência de ficar lá na época de férias, né? E assim, lá as pessoas, assim, mesmo sendo América Latina, Sudamérica no caso, as pessoas são muito mais reservadas, são muito mais fechadas, não são iguais que vocês brasileiros, que assim, são super abertos, de acolher as pessoas que chegam, entendeu? Então assim, é um povo, é uma cultura, e eu não estou falando que está certo ou errado, mas assim, é uma cultura um pouco mais fechada, diferente da cultura de vocês, que vocês são mais assim, mais alegres de receber as pessoas, de acolher.
de trazer para perto. Então, assim, eu acho que minhas filhas talvez não acostumariam a morar lá por isso. Porque mesmo eu, às vezes, eu estranho. Quando eu vou lá visitar, eu estranho certo tipo de reações que as pessoas têm lá, que aqui as pessoas não têm. Então, assim, eu acho que elas não se sentiriam tão à vontade lá. Entendemos. Penélope, agora curiosidade. Você lê livros? Gosto de ler. Gosta de ler? Gosto de ler. Então, qual o seu livro favorito que você indica para as pessoas? Olha, eu gosto muito da parte de detetive, história de detetive. Então, assim, o meu pai foi um grande incentivador à leitura, desde muito pequena. Meu pai, mesmo antes de eu saber ler, o meu pai sempre me apresentou os livros, né? E na escola também, a gente tem isso muito forte, a questão da leitura. Eu gosto muito de livros de detetive. Então, assim, eu gosto muito de Agatha Christie, Edgar Allan Poe, eu gosto bastante também. Gosto desse caminho, né? Desse estilo de leitura. Né? As atuais eu já tentei ler, algumas de detetive assim, mas eu não gostei muito. Eu gosto mais dos clássicos, dos antigos. Ok. Agora voltando Agora, para Penélope. a parte de curiosidades, qual que é a sua música preferida? Aquela música que quando que toca você... Nossa. O seu gênero de música? Olha, eu sou das antigas, né? E eu gosto muito das músicas do rock, pop sul-americano e do espanhol. Gosto muito, tanto é que eu tenho uma playlist no carro que é muito grande, então eu curto muito música dos anos 80 e 90, seja música em português ou em espanhol especialmente, e alguns clássicos em inglês também. Então, assim, eu curto mais essa época do rock, pop dos anos 90 e 80. Sim. E filme? Fala um filme muito bom que você já assistiu e, por exemplo, quando ele acabou, você queria que tivesse mais e mais partes. Olha, eu tenho um filme que eu assisto todo ano, que é um clássico pra mim. Eu gosto muito do Poderoso Chefão. Eu gostei muito do primeiro e do segundo. O terceiro eu já não curti tanto assim, não me gostou. Não gostei tanto assim. Mas o Poderoso Chefão é um filme que eu gosto. Eu gosto de filmes de gêneros assim, mais detetive também. Eu gosto muito. São filmes assim, nessa área que eu gosto. Eu não gosto tanto dos filmes atualmente, porque eu acho, não sei, né? Sou de outra época. Então, assim, eu gosto mais um clássico dos clássicos, que eu assisto sempre, é o Poderoso Chefão. Ok. Vou assistir, hein? Agora, Assista muito bem. agora me fala assim, o que você deseja para Bom Pastor? O que eu desejo para Bom Pastor como um todo é sempre a prosperidade, o manter as atividades que a gente oferece para vocês, sempre da melhor forma possível, com qualidade, com comprometimento, oferecendo para vocês uma uma estrutura legal, onde vocês se sintam bem, onde vocês se sintam parte da Bom Pastor em si, né? Que o que nós queremos que vocês se desenvolvam e quando vocês forem jovens, os meninos que passaram, que estão agora e passarão, levem boas lembranças do atendimento que vocês tiveram aqui. Sim. Obrigada. Penélope, a última pergunta. Fácil. Na verdade, você vai ter que dar do seu melhor agora. E Penélope, fale. manda uma mensagem pro pessoal que quer vir pro Brasil Sim. ou para qualquer outro país. Como que essa pessoa pode... Não é uma mensagem qualquer para essa pessoa. Que quer conhecer outro país em si, no Isso. geral, independentemente da idade? Sim. Olha, eu acho que faz parte da natureza humana se aventurar e conhecer o novo, o desconhecido, que você não conhece. Seja essa numa cultura diferente, num idioma diferente, que não seja parte da tua rotina. Eu acho que vale a pena, sim, conhecer uma outra cultura, um outro país. Eu acho que isso te fortalece, te faz crescer como pessoa, como ser humano.
muda teu pensamento muitas vezes do que você tem do teu círculo de conhecimento. Então, assim, eu acho super importante, jovem, um adulto que queira sair do seu país de origem para conhecer um novo, desconhecido, eu acho super legal. Eu acho que todo mundo deveria passar pela experiência de conhecer uma outra cultura e vivenciar isso. Sim, Penélope. Infelizmente, nosso tempo acabou. Ah, não acredito. Acabou. Agora ela estava gostando? Acabou. Então, muito obrigada por participar do podcast. Obrigada. Que Obrigada volte você. mais vezes, Sim. ok? Muito obrigado. E a Obrigada gente a finaliza por você, aqui. seu Arthur. Obrigada a você, Brian. Lion. Obrigada, Daniel, que está aí nos bastidores, mas também está participando aí. Agora, o nosso podcast fica por aqui. Muito obrigada por participarem. Esse foi o Bom Pastor Cast, primeiro episódio. Adeus! Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.